criança eu nunca tive problema de saúde, nunca tive problema nem pressão em médico, nem nada. Aí, no dia 28 de novembro de 2010, às 10h30 da noite, eu estava desossando, fazendo o último boi para ir embora para casa. E de repente, eu fiquei assim, meus pés começaram a ficar mole, comecei a sentir falta de ar. E aí, de repente, eu comecei a desossar, assim, o boi passando, eu desossando, passando a knife para cima e o boi passando. Aí o encarregado viu aquilo que não era normal, né? Aí me falou que tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, não tá tudo bem. Aí ele me segurou. Ali eu já ia cair e desmaiar, né? Aí ele me segurou ali sentado por uma questão de uns minutos. Aí me levou para o escritório lá dentro da desossa, né? Me deu água, né? Aí perguntou, tá tudo bem? Aí foi passando aquilo lá, foi passando até e voltou ao normal. Aí eles queriam chamar a ambulância para me levar para o hospital. Aí eu falei, não, dá um tempo que tá voltando ao normal. Aí eu fiquei lá sentado mais ou menos uns 5 minutos, 10 minutos mais ou menos. E aí foi passando, aí recuperei bem. Aí eles falaram, tem certeza que você não quer chamar a ambulância? Eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui até que a minha esposa estava trabalhando comigo esse dia, né? Eu fui para casa, fico assim, preocupado, né? Porque nunca tinha acontecido isso, né? A gente nunca esperava, né? Eu tinha 38 anos na época, né? Nunca tive problema assim de saúde nenhum. E a gente sempre... É uma surpresa quando acontece isso, né? Porque normalmente a gente espera de pessoas quando está de idade, acima dos 70 anos, que vem aparecer os problemas, né? Mas a doença não escolhe idade, nem quem, nem cor, nem raça, né? Quem é preto, quem é branco, quem é bonito, quem é feio, né? Aí eu fui para casa triste. Aí eu fiquei, assim, o final de semana preocupado. Aí na segunda-feira eu fui ao médico, porque o médico não atendia no final de semana, só se for caso de emergência, eles atendiam, né? Aí eu fui lá numa clínica que é particular, ele me examinou meu pulso, tudo certinho, e mediu pressão, me perguntou se eu tinha bebido, se eu bebia, se eu fumava, disse pra ele que nunca bebi, nunca fumei. Aí perguntou se eu fazia exercício, eu falei, eu faço caminhada, mais ou menos 1 hora todos os dias. Aí ele falou, não, você não tem problema nenhum. Eu falei, mas e minha pressão está normal? Ele falou, sua pressão é sempre baixa. Isso quer dizer que você nunca vai ter problema de coração. Eu falei, amém. Aí eu fui para casa, aí fiquei lá em casa, aí fui trabalhar no outro dia seguinte, trabalhei 1 semana. Aí, isso foi na segunda que eu fui médico, eu trabalhei de sexta, terça, quarta, quinta e sexta. E aí eu estava em casa, aí depois, na sexta-feira eu já não comecei a ficar muito normal. Eu já me sentia assim, meio afadigado, parece que o meu intestino não funcionava bem, alguma coisa ficava preso. Aí o que eu comia, assim, às vezes parece que não desgastava, ficava pesado no estômago, né? Aí eu passei o sábado, assim, o domingo. Aí o domingo, quando eu almocei, comi bem pouquinho. Minha esposa até perguntou, por que você não está comendo? Eu falei, eu não estou muito bem. Aí tomava um remédio, não passava. Aí à noite eu jantei, mas jantei bem pouquinho. Aí eu falei para ela, não estou muito bem. Eu sempre tomava remédio e não passava, né? Aí a gente foi dormir. Aí, irmãos, lá para mais ou menos 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, eu já não estava muito legal. Aí eu acordei, sentei na cama e falei, não estou muito bem. Ela falou, fica aí sentado porque eu vou trabalhar no outro dia cedo, porque eu trabalhava à noite, né? E ela trabalhava de dia. Aí, você pode ficar sentado que eu vou dormir, que tem que levantar 5 horas para ir trabalhar. Eu falei, tudo bem. Assim que ela acabou de falar, me deu uma coisa mal, assim, que eu desmaiei, caí em cima dela, assim, em seguida, né? Aí eu comecei a se bater, a babar, as línguas se pular de fora. Aí ela se apavorou, não sabia o que fazia, ficou gritando. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a mulher gritando no meio da rua, eu morava numa esquina, né? Os vizinhos até se assustaram, assim. Aí ele chamou meu filho, ainda bem que Deus deu a paciência de Jó para ele, né? Aí ele muito calmo, como se tivesse acontecido nada. Calma, mãe, calma, mãe. Aí ligou para a ambulância, aí a ambulância, questão de 5 minutos já estava em casa, né? Era um flat que a gente morava, não sei se algum irmão já teve lá. Tinha bastante porta, então era de fácil acesso a chegar no nosso quarto, né? Aí eles abriram, chegaram assim, abriram rapidinho. Até minha roupa eles não desabotoaram, rasgaram, colocaram os aparelhos, viu que não estava tudo normal, a pressão estava muito acelerada, a pressão estava alta. Aí ele falou, não, tem que levar para o hospital imediato.
Aí me levou para o hospital, a sorte que era bem pertinho. Questão de 3, 4 minutos já estava no hospital. Aí o médico me atendeu, me perguntou alguma coisa assim. Eu não respondia quase nada. Aí ele foi perguntando as questões e não podia medicar porque não estava apresentando normalmente. Depois que aconteceu isso, questão de 10 minutos, estava tudo normal de novo. Aí eu estou lá no hospital, ele em observação, de repente vem de novo. Aí eu já estava ligado nos aparelhos, né? Aí a enfermeira chamou o médico rápido, que vinha rápido, e a minha esposa e meus filhos estavam lá sentados. Eu deitado na cama e ia sentado assim ao lado, né? Aí de repente eles mandam todo mundo sair de lá e fechou a cortina, chamou o médico. Aí, irmãos, aí eu não vi mais nada. Aí foi só por Deus mesmo. Aí eu me apaguei, não vi mais nada. Aí o médico esperou um momento, viu que meu coração estava muito acelerado, né? Porque o coração é assim, ele não para de uma vez. Ele acelera, 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 tem hora que ele nem bate, irmão, ele só fica tremendo. Aí que ele para. Aí nessa hora, irmãos, ele viu que eu não ia voltar, que meu pulso não estava normal, não ia voltar. Aí que precisou usar aquele defibrilador para dar um choque para me voltar. Aí ele deu choque e eu voltei normal de novo. Aí eu voltei vomitando assim, e sempre chamando pelo meu filho mais novo, né? Nós tínhamos muito assim, ligação com o outro, né? Aí ele falou, não pai, eu tô aqui. Aí, irmãos, eles viu que o que estava acontecendo comigo não era coisa de estar esperando, né? Aí eu fiquei lá em observação, ligado ao soro, ligado naqueles aparelhos assim, para ver como é que estava o batimento cardíaco, né? Aí eles esperaram 1 hora, 2 horas, viu que não estava tudo normal. Aí pediram um avião para me transportar para Brisbane, né? Aí, irmãos, eles esperaram das 4 horas da manhã até as 8 da manhã, mais ou menos, né? Aí eles ligaram para o cardiologista em Brisbane, o que podia fazer, qual é o medicamento que podia me dar para poder o coração voltar normal, que estava fora de ritmo, né? Não estava tendo ritmo. Aí chegou um momento, me levaram para Brisbane. Chegando lá, irmãos, eles me examinavam tudo, tirava sangue. Tinha um dia que tirava sangue de mim 2, 3 vezes assim em seguida e não encontrava nada, estava tudo normal. E aí eles falaram, mas não pode, não tem condição. O seu coração está funcionando normal, a pressão está normal. E a gente não se encontra nada no seu de problema de saúde. O seu sangue bate tudo normal. O colesterol não é alto, não tem diabetes. E aí eles ficavam se perguntando o que fazer. E eu sempre ali só no medicamento, né, para o coração não acelerar. Tinha vezes que começava assim o ritmo, começava a acelerar, eles aumentavam o medicamento, aí baixava de novo. E aí eu fiquei nessa, irmãos, umas 2 semanas, assim, eles pesquisando, investigando o que era o problema que estava causando, assim, e eles não encontravam. Aí me levaram para aquela máquina que a gente entra lá dentro do corpo inteiro, no scan, né, e estava tudo normal, não tinha acontecido nada, pelos exames dele que constava, né. E aí, irmãos, eu estava lá tranquilo, minha esposa estava junto, e aí ela estava assim, e os meus filhos na casa dos outros, tinha ficado na casa dos outros, né, falou, você está bem, então eu acho que eu vou deixar você aqui, eu vou embora. E aí, irmãos, tinha um intérprete que estava lá com a gente, ele chama Tia Eduardo, aí ajeitou, comprou passagem para ela para voltar de Brisbane para Biluíla. E aí, irmão, ela estava assim, porque ela não tinha cama para ela dormir, só tinha uma cadeira para ela sentar, né? Ela estava muito cansada, assim, com fome, falou, eu vou descer lá no restaurante e vou comprar alguma coisa para me comer. Eu falei, não, tudo bem, pode ir. Aí, irmão, ela foi, quando ela voltou, aí estava um monte de médico ao meu redor, enfermeiro com aquela máquina de defibrilador para dar choque. Aí ela entrou em desespero de novo, né? Porque ele já ia me dar alta nos 3 dias seguintes, porque estava dizendo tudo bem. Aí então, irmãos, eles viu que não era assim o que eles estavam achando que fosse, né? Aí eles estavam querendo fazer em mim o cateterismo. Aí depois resolveram que viu que o problema era sério. Aí aí me levou na sala de cirurgia para colocar um defibrilador. Aí antes disso eles chamavam, conversavam, explicavam o que podia acontecer, chamava a família, né? Conversava.
Aí, irmãos, eles chegou a hora de levar para... Porque decidiram que realmente eles tinham que implantar o desfibrilador. Aí eles marcaram a cirurgia. Como era um caso de emergência, eles não podiam esperar a vaga, porque tinha muita gente na minha frente, né? Aí foi uma coisa assim de urgência. Eles fizeram a cirurgia, implantaram o desfibrilador. E de momento algum, irmãos, eu reclamava, eu murmurava, sabe? Eu tinha certeza que eu ia sair daquela, né? Porque eu lembrava de Jó. Porque Deus permitiu que o inimigo tocasse, não tem na saúde dele, né? Perdesse tudo. Mas Deus enviou um anjo para estar ali perto dele, né? E eu tinha certeza que Deus ia fazer isso comigo também. Porque nenhuma folha seca cai de uma árvore se Deus não permitir, né? Eu entendia que Deus estava fazendo aquilo comigo, era testando a minha fé. Porque Deus ama aquele que obedece, Ele prova aquele que obedece, né? Então, irmãos, Deus prova de várias maneiras. Deus pode tocar na sua saúde, pode tocar num filho seu, pode tocar numa família, em qualquer coisa Deus pode tocar, né? Porque Deus dá a vida, mas também pode recolher e tomar a vida, né? E aí, irmãos, eu fui para aquela sala de cirurgia, as enfermeiras perguntavam, os médicos vinham perguntar, eu falei, não, tudo bem. E sempre com aquele propósito com Deus, porque Deus botasse um anjo ao meu redor. Porque não estava sendo fácil, mas eu não murmurava, eu agradecia a Deus por tudo, né? Aí, irmão, chegou a hora de fazer cirurgia, eles perguntaram alguma coisa, às vezes eu não entendia tudo, aí fizeram a cirurgia, irmão. Demoraram 5 horas para fazer a cirurgia e implantar o desfibrilador. E aí fizeram, acabaram, e a gente não volta por quarto em seguida. A gente fica numa sala de espera para o médico explicar o que pode acontecer, as precauções que a gente tem que tomar, os medicamentos, tudo. E aí, irmãos, eu fui para a cirurgia, voltei para aquele lugar ali. Até ali não tinha sentido nada, irmão. Aí depois que quando a anestesia começou a passar, aí começou a vir aquela dor, aquela dor assim tão forte. Eu falei, meu Deus, como é que pode estar acontecendo isso? Como é que pode, Jesus, o Senhor permitir tudo isso? Mas Deus põe um anjo ao meu redor que eu vou sair dessa. E agradeci a Deus, eu não tinha força para louvar, porque eu não podia nem conversar direito, né? Que a gente, quando sai da anestesia, a gente sai dormente, não tem como nem falar às vezes, né? E ali o médico chegou em mim e chamou o intérprete e começou a explicar o que eu tinha que fazer. Falou, olha, você vai ser uma pessoa normal, entre aspas, mas você não pode brincar com seu filho, você não pode correr, você não pode praticar esporte nenhum, você pode andar normal, mas você não pode correr, você não pode tomar muita água por dia para o seu coração trabalhar tranquilo para não forçar o coração. Aí, irmãos, aí nessa hora que eu caí, assim, na real, né? Como que pode, eu com 38 anos de idade, eu estava na metade da vida, muitos sonhos para ser realizado, né? Pensava eu assim, né? E aí, irmãos, eu não murmurei. Falei, Deus, por que tudo isso, Senhor? Mas o Senhor permitiu, amém. E aí, irmãos, chegou a hora de ir lá para o quarto. E chegando lá no quarto, eu falei, mas Deus, eu não vou aceitar isso, Senhor. O Senhor esteja comigo em todo momento. O Senhor vai fazer que a página da minha história vai mudar. E aí, irmãos, eu não tinha força para falar, mas a lágrima descia. E a enfermeira tentando me acalmar, falou, não, calma, calma. Vai estar tudo certo, calma. E minha esposa também chorando, né? Vendo que eu estava ali, só descendo a lágrima, não podia falar. E aí, irmãos, chegou a hora que eu dormi. E peguei no sono. E a hora que eu estava com sono bem profundo, irmãos, eu sonhei um homem de branco na cabeceira da minha cama, sorrindo para mim. E ali naquela hora, irmão, toda a minha tristeza, minha angústia passou. Aí, irmão, veio uma felicidade tão grande. Eu não podia cantar naquele momento, porque eu estava recuperando. Se eu cantasse, me esforçava os pontos, podia acontecer algo assim. Mas eu me alegrei muito, né? Aí eu agradeci muito a Deus por aquele momento. Aí, irmãos, a partir daquele momento, toda a minha dúvida
aquela minha tristeza que eu carregava dentro de mim, que o médico disse que eu não ia ser mais normal, que eu não podia brincar com os meus filhos. Eu falei, Senhor, mas isso não pode acontecer, Jesus. Eu tenho muitos planos, e agora o que eu vou fazer? Aí, irmãos, naquela hora que eu tive o sonho, o homem de branco, olhando para mim, sorrindo, aquilo, tudo acabou, aquela amargura, aquelas perguntas, aquela questão. Ali só veio alegria, irmão. Veio assim, eu não chorava de alegria, não chorava mais de tristeza. Aí eu agradeci a Deus. E aí, irmãos, foi coisa de rapidamente eu fui recuperando, eles retirando meu aparelho. Eles até achou estranho, né? Porque eu estava recuperando tão rápido. E aí, irmãos, eu fiquei mais ali uns 4 dias de observação. Aí eles começaram a tirar o remédio, aí começou a diminuir o remédio. E aí eu fiquei bem, não senti mais nada, até eles me deram alta. Aí eu fui para casa, eles falaram para mim, olha, você tem 6 semanas, você não pode fazer nada, você não pode dormir do lado que foi feito a cirurgia, você tem que dormir do outro lado, você não pode dormir de barriga para cima, tinha que dormir só de um lado só. E aí eu dormia de noite assim, às vezes até cansava no lado assim, esquentava muito, eu começava a virar um pouco, mas eu dava graças a Deus por eu ter vivo, né? Porque pelo que eu tive acontecido comigo, irmãos, não era para mim estar mais ali. Foi permissão de Deus que isso aconteceu, mas foi para aumentar a fé da minha família e das pessoas que alcançaram e que alcançam, que compartilham meu testemunho. Então, irmãos, a partir daquele momento, eu falei para Deus, sempre onde eu passar, vou dar meu testemunho de vitória. E aí, irmãos, tudo recuperou, eu voltei a trabalhar normalmente. E aí, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu me alimentei um pouco assim, fora do normal. E aí meu estômago pesou, e aí meu coração acelerou de novo, né? E aí, irmãos, eu levei um choque no trabalho, aí fui para casa. Chegando em casa, cheguei bem, não quis chamar a ambulância. Minha esposa foi levar para o hospital no carro, né? Ela e meu filho. E aí, irmão, tomei outro choque em seguida. Já é o segundo choque. E aí, irmãos, aí ela entrou em pânico, vendo a hora de causar um acidente, porque quando alguma coisa que perde, que tá assim de urgência, ela perde o controle das coisas, ela não tem muito controle. E aí fui para o hospital, assim, de repente, quando eu desci do carro, outro choque seguido. E aí meu filho começou a me pegar no braço para levar para o hospital. Era mais ou menos uns 40 metros de distância, o estacionamento até a porta do hospital. Isso já era umas 2 horas da manhã, mais ou menos. E aí, chegando lá no hospital, nós batíamos na porta, às vezes não abria. E aí, irmão, eu em pé levei outro choque. Aí eu vi que eu ia desmaiar, que eu não estava aguentando mais, eu ia cair ali. E ali outro choque seguido, a gente já estava o 4º choque. Aí, irmãos, eles me atenderam assim rapidamente, chamou meu médico, viu como é que estava minha situação. Meu coração estava de 60, de repente tinha 270. O pastor até participou e viu. E aí, irmãos, na hora que meu coração acelera, que vai a 270, acima de 250, que aí não circula sangue no pulmão e começa a faltar oxigênio, aí que ele dá um choque, que o coração volta no ritmo normal. E aí, irmãos, eu levei o choque, e aí eu estou ali já na mesa, na cama, e eles me atendendo, né, colocando os aparelhos, todos ali para ver o que eu estava me monitorando, né? E aí, irmãos, de repente, o dia amanhecendo de novo, eu levei outro choque aí. Foi na hora que eles estavam trocando o aparelho para poder fazer que a troca de enfermagem sempre passa as coisas para o outro e começa a fazer tudo de novo. Aí eu levei outro choque. Aí, irmãos, aí eles viram que eu tinha que ir de volta para a Prisma, me ligaram de novo para o médico, explicou a minha situação. Ele falou, aí o médico decidiu trazer eles de volta para cá, para a Prisma de novo. Aí eu fui para lá, irmãos, e chegando lá, eles me medicaram, aumentaram a medicação, me colocaram em observação.